Olá, bruxas e bruxos do meu Brasil, Brasil! Como vocês estão? Tudo bem com vocês? Eu sou a Aline Pandora e estamos mais uma vez aqui na Caixa da Bruxa. E hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente, mas eu tenho certeza que vocês vão gostar do mesmo jeito. Então, roda a vinheta e vem comigo! Sobre um Deus, o nosso querido Caporã, o nosso Deus da nossa terra aqui, nossa terra Brasilis. E eu decidi fazer esse vídeo porque na realidade depois do meu vídeo falando, do meu último vídeo falando sobre o Deus de Chifres das Bruxas, que foi um vídeo mais grandinho, se você não assistiu o link dele tá aparecendo aqui em cima pra você, tá? Eu fiz uma enquete lá no Instagram da Caixa da Bruxa para ver se as pessoas queriam saber vídeos mais curtinhos falando sobre alguns deuses em específico. E eu coloquei Caporã e Apolo e admito que fiquei muito feliz quando Caporã venceu, porque ele é um deus muito querido para mim e que eu gostaria já de estar falando dele há algum tempo. Não que eu não goste de Apolo, muito pelo contrário, eu amo Apolo e ele também vai ter um espaço nesse quadro aqui com a gente, obviamente, vou vir posteriormente falando sobre Apolo, mas na enquete lá dos stories da Caixa da Bruxa no Instagram, Caporã foi quem venceu. E se você não segue o Instagram da Caixa da Bruxa, o que você tá esperando? Tá tudo aqui na caixinha de descrição, o meu Instagram também, o Facebook, a página, então segue lá, tá bom? Aproveita e já curte esse vídeo, se inscreve no canal, aciona o sininho aí para você ficar ligado em todos os vídeos novos que saírem aqui, tá bom? E antes de efetivamente começar o vídeo, eu gostaria só de agradecer a todos vocês aqui. O canal ele tá crescendo muito e isso me faz muito feliz. A gente atingiu um número de inscritos que não é assim, nossa, quantos inscritos, perto de alguns canais, até mesmo dentro da bruxaria. Ainda, a Caixa da Bruxa ainda é um canal pequeno, mas faz muita diferença todos vocês, os comentários, todas as inscrições, todos os contatos no direct, no Instagram fazem a diferença, eu agradeço muito, fico muito feliz, mostra que o meu trabalho está sendo feito, que eu estou conseguindo chegar em vocês, isso é muito gratificante, muito obrigada mesmo. Eu tento ler todos os comentários, responder a todos. Muito obrigada, gente, eu fico muito, muito feliz. Sem mais delongas, porque eu prometi que esse vídeo seria mais curtinho. Então, gente, para a gente começar falando sobre Caporã, que é uma divindade brasileira, né, nativa aqui da nossa terra, é importante que a gente fale um pouquinho do que é a cultura brasileira, né? O que é essa mitologia. É importante a gente trazer isso para o paganismo, né? Para nós, bruxos modernos de hoje, que estamos aqui no Brasil. Porque a gente esquece que a história do nosso país ela ainda é atual, por mais que ela seja uma história colonial, né? Os preconceitos, os genocídios, tudo eles ainda acontecem, a opressão, a intolerância religiosa, isso ainda acontece dentro do nosso país depois de tantos anos, né? E a gente esquece de, no decorrer da nossa vida, estudar e se aprofundar sobre a história da nossa terra, sobre a história do nosso país, né? Nós, dentro da bruxaria, sempre começamos a pesquisar as áreas da Europa, né? Porque é de lá que a bruxaria realmente surgiu. Mas aqui no Brasil, o paganismo ele também é muito forte, né? Nós temos o Brasil como, pela lei, um país laico, né? Até a linha 2, mas não vamos entrar neste mérito, né? E como um país cristão, se a gente for pegar realmente aí as bases religiosas do país, por mais que ele seja um país laico pela lei, ele é um país cristão, mas a gente esquece de se aprofundar nas raízes, né, da história do nosso país. A gente só acessa o que a gente tem na escola como aprendizado, que já é um aprendizado controlado, que já é um aprendizado para que a gente esqueça realmente dessas raízes nativas e ancestrais que a gente tem aqui no Brasil, que são muito fortes e são muito pagãs. E quando a gente vem falar sobre divindades assim, é importante a gente ressaltar que todo o Brasil sempre teve essa questão muito forte do folclore, da mitologia nativa,
da religião ancestral, né? Isso foi oprimido, sucumbido, isso foi retirado realmente da nossa cultura, né? Do nosso aprendizado. E é interessante que esse Deus que eu vim trazer aqui hoje para vocês, ele é um Deus das regiões primórdias de civilização, não colonização, mas de habitação dos índios no nosso país. Né? Aqui eu me sinto muito privilegiada, porque a parte onde eu moro na nossa região, né? Na nossa região não, na verdade no nosso país, que é aqui no estado de São Paulo, não é na capital, é no interior, é no Vale do Paraíba, ele é um lugar muito sagrado. Aqui onde eu estou morando e perto, nas cidades vizinhas, nós tivemos muitas ocupações indígenas no início, né, da história do Brasil, né? Aqui perto a gente tem aonde antigamente os tamoios, os índios tamoios, que são um dos índios mais antigos do Brasil, eles tinham aldeias e clãs, os tupis guaranis também, né? A região aqui onde eu moro, as cidades e tem esses nomes indígenas, né? Pindamonhangaba, Taubaté, Ubatuba, Jacareí, né? Todos esses nomes são nomes indígenas, então certas coisas a gente consegue ver que foi mantido, mas o significado essencial, a substância, ela foi esquecida, ela foi massacrada e não foi em nenhum ponto mostrada para nós. Então é muito importante que nós, bruxos brasileiros, tenhamos a consciência de que o paganismo aqui no nosso país ele existe e que nós precisamos resgatar esse paganismo, que é nossa função como filhos desta terra, resgatarmos esses deuses e essa ancestralidade que o Brasil também tem e que o sistema até hoje faz questão de massacrar, de matar, de simplesmente fingir que isso não existe dentro da nossa sociedade, né? E a gente consegue ver até mesmo atualmente muito claramente todas as violência, né? Toda a violência que é causada pelas autoridades aos índios, né? Todas as ocupações de terras indígenas, né? Que a gente vê que as pessoas estão tirando os indígenas de suas terras, né? Por causa de pessoas que querem comprar aquelas terras para vender, para matar aquela região, né? A gente consegue entrar nessa questão política. E quando eu falo que a bruxaria é uma religião política, eu também entro neste mérito, gente, da gente lembrar de coisas essenciais que antigamente aconteceram e que a gente tinha como atrocidades, mas que na realidade, hoje em dia, isso ainda existe, só é um pouco mais mascarado. E como nós já estamos massivamente controlados por este governo, a gente acaba sendo cego e esquecendo, né? Nós temos um cabresto realmente, nós só seguimos, né? E a situação atual do Brasil é a maior prova disso que eu tô falando, de que a nossa época colonial ainda não foi embora. Nós vivemos ainda na época colonial, ainda somos caçados, ainda somos perseguidos, o preconceito ainda existe, os nossos povos nativos que deram origem aos nossos ancestrais para que nós estivéssemos aqui hoje, eles hoje são maltratados, expulsos de suas terras e proibidos de serem, de praticarem as suas crenças e cultuarem os seus deuses, né? Então existiu também esta questão da catequização dos índios, existe isso ainda hoje. Inclusive, para fazer esse vídeo, eu falei com uma amiga minha, a Rose. Rose, se você estiver assistindo, um beijo, muito obrigada pela sua contribuição. Ela faz um trabalho muito legal, ela é xamã, terapeuta holística, bruxa também, e ela faz um trabalho muito legal com os índios da região aqui, da minha região aqui do Vale do Paraíba, né? E ela tem contatos com as tribos, como por exemplo os Cariri, ela ainda tem contato com esse povo e ele relatou para ela que na maioria dos casos, na maioria das tribos, eles não têm nem mais as práticas antigas, eles não têm nem mais as crenças, eles nem sabem de alguns costumes antigos ou de divindades muito antigas daquela tribo, porque eles foram catequizados. E eu acho isso um absurdo, isso me dói muito profundamente quando eu ouço falar disso, porque quando a gente vê que os próprios nativos daquela terra, eles não mais têm contato com isso,
porque outras pessoas vieram e subjugaram aquelas crenças, aquelas práticas, aquelas pessoas e aquela terra, que é uma coisa nativa, é realmente massacrante para nós que tentamos sempre resgatar e manter isto vivo, né? Então, assim, é importante que a gente entenda que o paganismo existe sim no Brasil e que a gente precisa estudá-lo profundamente e resgatar todas essas crenças ancestrais da nossa terra, né? Nós somos filhos dessa pátria amada e o hino não tem nada a ver com o que realmente aconteceu, mas ainda assim é importante. E é legal, pessoal, a gente estudar a história do Brasil hoje, que temos a idade, a cabeça e a maturidade que temos hoje, porque a gente deixar esse conhecimento esquecido, porque é chato, porque é um conhecimento de história da escola, é um erro. Né? A gente precisa atualizar esses conhecimentos dentro de nós, para que a gente possa ter uma visão mais ampla e profunda do que realmente aconteceu e entender os nossos deuses, e inserir não só a gente e ter voz ativa, e também inserir a nossa prática na política, a nossa crença na política, termos voz ativa também pelos deuses nativos do nosso país. Interessante notar, inclusive, que até o termo, né, para designar a cultura brasileira, ela é diferente de outros locais do mundo. Como, por exemplo, quando a gente fala da Europa, da Grécia, da Roma, né, da Escandinávia, nós temos a mitologia nórdica, a mitologia grega, a mitologia romana. Quando a gente chega aqui no Brasil, a gente tem o folclore brasileiro. E se a gente for procurar no dicionário o que significa a palavra folclore, ela é designada como o conjunto de crenças populares, né? Então é tido como crença popular, até mesmo como superstição, como crenças regionais. E se a gente for ver o termo mitologia no dicionário, ele é designado como o conjunto de crenças de certos povos nativos, de certas regiões, as histórias daqueles povos. Né? Eles contam as histórias daqueles povos. Então, por que a gente nunca teve uma mitologia? Porque, na verdade, os nossos povos, as histórias dos nossos povos nunca foram contadas. Elas foram simplesmente, eram crenças orais. Quando os portugueses chegaram aqui, na verdade os espanhóis primeiro, né, mas logo depois os portugueses, chegaram aqui, era tudo oral, não tinha nada escrito e tudo foi muito catequizado e convertido. Lógico que tiveram tribos que não sucumbiram, que guerrearam, mas também tiveram tribos que se aliaram e que construiu-se ali também um sincretismo, toda aquela questão da Inquisição, da mistura das crenças, de uma crença fazer um acordo com a outra crença para que as duas permanecessem. Isso também aconteceu no Brasil com as nossas crenças nativas. Né? Então é importante também a gente deixar isso registrado, que a gente não tem uma mitologia porque as nossas crenças elas foram esquecidas, elas não teve ninguém que oh, não teve ninguém que acoplou essas crenças, essas histórias nativas e fez disso um conjunto de crenças daquelas tribos em específico, né? Porque cada tribo tinha também a sua visão. Então a gente teria várias mitologias hoje em dia nativas se alguém tivesse se dado ao trabalho de registrar isso e colocar isso como mitologia, não deixar isso simplesmente como folclore, como algo que foi passado, mas é algo popular, algo que ninguém realmente dá um crédito. O termo índio, né, já é um termo errôneo, já é um engano a gente falar índio, porque índio, na verdade, é um nome dado para o nativo que foi encontrado naquelas terras pelo português. Porque na realidade ele pensou que ele estava indo para o Oriente, ele não sabia que ele estava vindo para a América. Então ele pensou que ele estava descobrindo um novo caminho para a Índia, para as Índias. Então ele chamou, quando ele descobriu, né, o Brasil, ele chamou aqui de os índios, porque ele pensou que ele estava na Índia, ele não sabia que ele estava na América. Então, índios não era nem como as pessoas nativas da nossa terra se designavam. E sim, foi um termo que foi não pesquisado e perpetuado por nós de forma até mesmo ofensiva aos nativos dessa terra, porque nem eles se designavam assim. Então é melhor que a gente chame de nativo do que de índio, porque índio já é um termo estrangeiro. Bem, então dada essa introduçãozinha,
Para não ficar muito longo, a gente também não vai se estender muito. Em outras oportunidades, em outros vídeos, a gente fala mais profundamente disso. Quem quiser tirar dúvidas, deixem dúvidas aí nos comentários, sugestões de outros vídeos e outros deuses que a gente vai abordando, tá bom, gente? Bem, vamos falar então sobre Kaaporã. Kaaporã, ele é tido como um deus tupi-guarani. É muito interessante a gente colocar esse termo rapidinho aqui, tupi-guarani, tá, gente? Ele é muito abrangente, porque existem duas classes de tupis-guaranis. Os tupis-guaranis, porque o tupi, ele além de ser o nome de duas tribos, dois clãs diferentes de nativos, eles também são línguas, né? O tupi-guarani também é uma língua falada entre vários nativos de várias regiões do Brasil. Então, eles foram designados como tupis, porque eles falam essa língua. E Tupi-Guarani é o clã. Então, assim, existem realmente várias tribos. E existem outras tribos que não são tupis-guaranis. Por quê? Porque elas não falam a língua tupi. Elas falam a língua macro-G. E eles têm ligação mais com a parte norte-nordeste do Brasil, né? Que foram os índios que ficaram mais naquela região litorânea do que na região central e interior do Brasil. Quando a gente fala de Kaaporã, é importante que a gente deixe isso bem ressaltado e já já vocês vão saber por quê, tá? Bem, Kaaporã, então, ele também é tido como o Curupira, sim. É a mesma divindade? Tudo indica que sim, que são as mesmas divindades, chamadas de formas diferentes em várias regiões do Brasil, tá? Por quê? Porque, na verdade, ele tem duas origens prováveis, tá? É um deus que a gente acha pouca informação se a gente for procurar pelo nome Kaaporã, porque ele é um nome já mais remoto, mais nativo, mais antigo. Curupira foi um nome que se disseminou entre as tribos, que foi um nome incomum para essa divindade, né? Kaaporã, ele é uma divindade das matas. Ele protege as matas, ele protege os animais e tudo que ali está, toda a floresta. Ele é aquele espírito da floresta. Sabe quando você entra na mata e você sente aquela presença poderosa? Essa presença é Kaaporã, a alma da mata, né? Kaaporã vem de morador da mata, mata bonita, em Tupi-Guarani, tem esse significado. Ele é o guardião dos animais da mata, ele protege contra os caçadores que querem fazer uma caça muito violenta e desnecessária. Ele não permite que isso aconteça com os animais e ele sempre prega armadilhas para que esse caçador ele venha a se perder na mata e não conseguir concretizar essa caça. Nesse ponto, ele é muito ligado ao próprio Saci, que é muito curioso a gente ver essa ligação que ele tem com o Saci. A gente entende o Saci como uma figura mitológica, ele é até mesmo, mitológica não, folclórica, né? Ele é até mesmo tido como um ser encantado, que são os seres elementais aqui nativos do Brasil, e Kaaporã, Curupira, também são tidos como seres encantados também, mas a gente também pode ter uma outra palestra sobre esses seres encantados, que são seres elementais nativos do Brasil, que daí dá pano para manga, realmente é um assunto bem profundo. Nesse ponto também, Kaaporã é muito ligado com a Caipora, né, que já é uma entidade, uma divindade também das matas, com as mesmas designações de Kaaporã, só que no feminino. Então, Kaaporã, ele também tem essa dualidade. Ele tem uma ambiguidade em si, ele é meio andrógeno, né? E ora, ele é designado como um ser masculino, ora ele é designado como uma criatura feminina. Então, a gente encontra várias tribos que acreditam na Caipora e no Kaaporã, né? Ou no Kaaporã. As pessoas nesse ponto também falam que ele é primo do Curupira, né? Tendo algumas diferenciações. Então, a gente consegue realmente perceber algumas diferenciações entre essas duas divindades.
tá? Mas no cerne, eles estão ali protegendo a mesma coisa, eles regem a mesma coisa, a proteção da mata, da floresta, dos animais, a proteção da vida animal, né? E você não matar por matar, né? Inclusive o que eu estava falando sobre a sacralidade da caça e a interação entre o caçado e o caçador no outro vídeo sobre Deus, sobre o Deus de chifres, né? Muito importante essa ressalva. Kaaporã vem trazer justamente esse espírito da compaixão e da ligação do caçador com a caça, para que você não cace de forma violenta, que o animal não sofra e de forma desmedida. Então ele protegia tudo isso, ele regia tudo isso e ele era uma figura muito, muito sagrada para essas tribos nativas, né? Quando eles entravam na mata, eles sempre pediam permissão e eles tentavam fazer com que essa relação com Kaaporã fosse amistosa, porque eles sabiam que Kaaporã não era um Deus que era amável, que era dócil, não. Ele sempre foi um Deus muito bravo, aqueles deuses que protegem, que não gosta que você chegue perto. E eu já falei várias vezes aqui que esses deuses, né, a gente pensa que eles são rosa, que eles são bonitinhos e tal, mas não, pessoal, entenda que nós degradamos a natureza, que nós degradamos os mares, nós degradamos as matas. Ah, mas eu não degrado, eu sou paz e luz, eu reciclo, eu sou vegetariana, sou vegana e tal. Mas não, gente, a gente tá falando da raça humana. Para eles, nós somos uma raça. E por mais que eles protejam, que eles são nossos pais e eles estão conosco nessa cocriação e interatividade, eles também protegem o que a gente destrói. Então, eles têm meio que essa coisa de braveza, né, mesmo conosco. Então, eles sempre ficam meio bravos. Geralmente, quando você vai entrar em contato com deuses negros ou com deuses que protegem esses locais sagrados, você nunca vai encontrar algo pacífico. É sempre algo mais agressivo mesmo, porque eles não são deuses, ai que bonitinho, ai que fofo, vem aqui meu filho. Não, eles são deuses de vamos lá, você quer ter um contato? Então eu vou te mostrar os mistérios da mata, os mistérios da floresta, os mistérios da vida, morte e vida, né? Então é muito mais profundo. A gente costuma entender esses deuses nativos como folclore, como Saci Pererê, Cuca, sabe? Só que todos esses personagens, eles existem e eles têm uma raiz muito mais antiga, né? E a gente precisa realmente explorar. É isso que eu tô falando, da gente trazer essa verdade nativa para nossa prática também. Os antigos nativos, eles diziam que Kaaporã, ele tinha medo da luz. Então, eles sempre entravam na floresta com tochas. E eles descreviam Kaaporã como um pequeno índio, né, um caboclo pequeno, ágil e nu. E às vezes ele vinha cavalgando num porco do mato, né, uma espécie de porco do mato, sempre com uma lança, um arco e flecha em suas mãos, né? As pessoas também o ligam ao Saci justamente por essa questão dele afugentar todos os caçadores e os cães farejadores, ele criar armadilhas, né, arapucas na mata para prender esses caçadores para que a caça não seja feita, né, ele criar, despistar os caras, os caçadores na mata e fazerem eles se perderem, né? Assoviar na mata, assovios de mata, né, gente? Aqueles assovios que você ouve, assim, são seres. É Kaaporã, o som de Kaaporã, né? O assovio, ele tá muito ligado com essas culturas nativas indígenas. Quebrar galhos, né, fazer barulho de animais. Então, tudo isso são características de Kaaporã, que a presença dele está na mata, são sinais que ele está perto, protegendo ali aquela área, aqueles animais. No norte e nordeste do Brasil, o termo Kaaporã é usado, é engraçado, né? É usado para falar que a pessoa tá com má sorte, ou que a pessoa tá com azar, ou com alguma inveja, algum olho gordo, ou quando as pessoas vão mal nos negócios, dizem que ele está com Kaaporã, né? Que ele foi amaldiçoado pelo anão da floresta, né? Então a gente consegue ver como essa divindade é poderosa, né? Inclusive, existe um município chamado Kaaporã, que é num lugarzinho muito, muito característico, que é muito interessante a gente pesquisar sobre isso, né? E é na região norte e nordeste do Brasil.
Então, são resquícios culturais, né? Juntamente com essa questão do catolicismo, justamente com essa questão da opressão e da catequização dessas crenças, né? Hoje em dia, então, Kaaporã é tido como má sorte, má azar, alguém azarado, né? E isso é um engano, né? Algo totalmente contrário ao que ele realmente passa. Talvez isso seja porque essa crença, né, tenha resquício lá atrás. Porque Kaaporã, ele então não deixa o caçador ir na mata. E o que o caçador precisa levar para casa? A carne, o animal morto, né? Então, já que você não trouxe o animal morto, o Kaaporã te deu uma sorte, né? Não, você não foi bem na sua empreitada. Então, com certeza, eu acredito que tenha resquícios isso, né? Nisso, esse significado de má sorte que esse nome carrega hoje em dia. Hoje em dia existe até mesmo o termo caporismo, né? Que fala justamente dessa questão da pessoa entrar numa maré de azar e não conseguir sair mais. E só voltando um pouquinho em como as características dele, que eu esqueci de citar, que algumas pessoas, como eu já disse, o enxergam como caipora, né? Feminina, então, e nada impede que existe Caaporã e caipora, né? Nada impede. Assim como Fergus e Fridais, que são um casal de deuses celtas que tem essa designação de proteção da terra também, né? Às vezes são tidos como um só. Então eu acredito que sim, que possa haver também essa possibilidade. E ele também é muito tido com cabelos longos, uma cabeleira vermelha e coxo, né? Então também por isso ele também é associado ao Saci muitas vezes. E interessante que quando a gente associa ele ao Saci, a gente também consegue associar ele a um deus da mitologia iorubá que se chama Ossain. Não sei se é assim que fala, né? Ossain, Ossain, que eu já ouvi falar desse deus, mas também como uma deusa, a deusa das ervas, a deusa da cura. E Ossain, ele é o deus iorubá coxo, né, de uma perna só, senhor dos animais, da vida selvagem, da floresta e o senhor da cura, das plantas medicinais, né, gente? E se a gente for pegar da onde veio esse deus, Ossain, que foi da África, né, Nigéria e etc. E se a gente for pegar o mapa do Brasil e fazer voltar um pouquinho no tempo e ver como era antes, existia um pedaço de terra num período muito peculiar da história do mundo. Existia um pedaço de terra que agora eu não vou me lembrar o nome, Estreito de Benin, alguma coisa assim, pesquisem que vocês vão encontrar, que ligava a África diretamente ao Nordeste do Brasil, né? As regiões litorâneas do Brasil. Então é muito provável, pessoal, que os nativos da América, aqui do Brasil, eles tenham vindo da África, né? Por esse estreito que por pouco nada, né? Mas por um período de tempo se formou entre o Brasil e a África, né? Então eles se ocuparam ali, onde hoje fica Pernambuco, Sergipe, né? Ceará, todos esses lugares de norte e nordeste, tá, gente? E ali eles ocuparam ali. E existe um historiador que Paulo Gilberto Freire, na verdade, que ele fala que Caaporã ele pode ter vindo não dos Tupi-Guaranis, mas de uma tribo recifense, que na verdade recifense vem dos Recifes, né, de Recife, que fica em Pernambuco. Então a gente consegue ver que Caaporã ele pode ter sido uma divindade incorporada pelos tupis, né? Por uma tribo que era anterior aos tupis. Porque, gente, entendam, né? Que, tipo assim, houve também guerras entre essas tribos nativas. Não era tudo pacífico, né? Então, os tupis que antes ficavam no interior do Brasil, eles foram para o litoral e eles expulsaram esses índios do litoral, que na verdade eram os índios tapuias, e falaram, ó, agora eu vou ficar com o litoral e vocês vão pro interior,
né? Então, nesse intercâmbio, nessa guerra, com certeza deve ter acontecido o que aconteceu também em outras culturas. Isso é muito normal em outras partes do mundo, que houve o quê? Algumas crenças que já eram daquele povo, daquele local, eles ficaram, permaneceram. E aquela divindade, como a Kaaporã é uma divindade meio que universal, que todas as tribos, elas tinham essa noção dessa divindade protetora das matas e dos animais, ele ficou então conhecido como uma divindade tupi. Mas tudo indica, pessoal, tudo mesmo indica para essa região, para a região norte e nordeste do Brasil, que a origem dele seja africana e que possivelmente tem ligações com esse Deus Ossan, né, do Senhor da cura, das matas, das florestas, né? Então, essa parte da cura, da parte medicinal, da cura medicinal, né, ela foi esquecida quando essa divindade foi, então, veio para o Brasil e foi se transformando com o passar dos anos e com a catequização, né? Interessante notar que entre as tribos africanas e também os nativos do Brasil, os curandeiros eram sempre os homens. As mulheres não eram curandeiras, os homens eram curandeiros na maioria das vezes. As mulheres também tinham esse ofício, mas na maioria das vezes era o homem que mexia com essa parte medicinal das plantas. Interessante notar, né, todas essas semelhanças entre essas duas divindades. É impossível a gente deixar de lado todos esses sinais. Então, é muito provável que Kaaporã seja uma divindade pré-tupi, né? Seja uma divindade, na verdade, de tribos não tupis, de tribos do tronco indígena, do tronco linguístico Macro-G, que já é outro tronco linguístico, que já é outro tipo de clã nativo, não necessariamente os tupis. Mas essa divindade ganhou notoriedade né, em todo o Brasil e entre todas as tribos. Uma coisa muito importante que Kaaporã tem, uma característica muito importante, é a característica dele ser canibal. Dizem algumas fontes que Kaaporã é canibal, né? Que ele não come simplesmente carnes de humanos, mas também de animais, né? De qualquer animal que ele veja caçando na realidade. E o animal, então, o humano também se enquadra, né, nesse tipo de animal, o animal humano. Então, Kaaporã, ele também ganha essa faceta canibal. E os tupis, eles não eram canibais. Ah, mas então a divindade dele não pode ser canibal? Não, até pode, mas assim, é mais difícil uma cultura incorporar o canibalismo numa divindade que eles cultuem, sendo que essa prática não é praticada por eles, né? Existiam tupis que eram sim canibais, mas nem todos, como por exemplo os tupis guaranis, eles não eram canibais. Existiam outros tupis que eram, né? Mas geralmente as divindades tupis, elas não têm essa questão do canibalismo, né? As divindades que têm a questão do canibalismo, a gente vai encontrar nas tribos já do Nordeste e Norte do Brasil, né? Que são as tribos de tronco linguístico não tupi, que são de tronco linguístico Macro-G, que tem total ligação, então, com a África e com a cultura Iorubá, que também essas tribos Macro-Gs, elas praticam muito a antropofagia, né? Que é o ato do canibalismo ritual. Não é o canibalismo por alimentação, é aquele canibalismo ritual, com objetivo, com propósito, né? Então, faz todo sentido Kaaporã também ser um deus canibal se a gente ligar ele a essas culturas Macro-G, né? Porque eram culturas já que praticavam a antropofagia ritual e que, como Kaaporã é um deus das florestas, das matas, da sacralidade da caça, faz muito sentido. Você vai caçar, pede licença para Kaaporã, abate aquele animal, você faz então a despedida certa daquele animal, daquela carne, oferece para Kaaporã para você não ter dificuldade na caça da próxima vez, e então oferece aquele animal e come aquele animal.
é muito, muito realmente óbvio e fácil de enxergar as similaridades de Caaporã com essa cultura, né? E com os humanos acontecia a mesma coisa. Essas tribos também comiam os humanos. Então, os caçadores que faziam essa caça desmedida, né? As pessoas que queriam vir catequizar ou roubar, porque eles também não eram pessoas pacíficas, como diz a história na escola, né? Tiveram brigas e guerras, eles lutaram pela nossa terra. É que realmente teve um genocídio aí que não é contado para nós, né? Bem, e a gente pode trabalhar com o Caaporã, né? Quando eu falo que ele é um deus bravo, não é pra gente ter medo de trabalhar com ele, nem com qualquer outra divindade que traga esse aspecto, essas energias mais densas, onde a gente precisa trabalhar mais com a sombra, onde dá aquele medinho, né? Mas lembre-se que a bruxaria, ela trabalha isso, ela é essa própria dualidade. A gente trabalha não só o equilíbrio dessas polaridades, mas também ressaltamos a importância de estarmos sempre em conexão com os nossos dois polos, os nossos dois pontos, a vida e a morte, né? Temos que honrar esses ciclos, nós somos esses ciclos, né? Então não precisa ter medo de falar com Caaporã nem com outros deuses mais densos e negros, tá? Comece com uma meditação, vá aos poucos, né? Se você sentir realmente tocada por esse Deus, eu sempre fui tocada por esse Deus desde criança, particularmente eu sempre tive essa veia mais nativa, né? Eu acho que realmente está no meu sangue isso. Então eu sempre tive bastante ligação com essas histórias folclóricas de infância que ficaram marcadas na minha cabeça e na minha infância, e quando eu cresci e virei bruxa, eu pesquisei e vi que era muito mais profundo, muito mais real e muito mais bonito do que aquilo que eu já me encantava como quando criança, imagina depois que eu cresci e virei bruxa, né? Então, assim, são divindades maravilhosas e abrangentes e a gente não pode restringi-las. É importante que a gente se abra para conhecê-las, tá? E trazer elas à luz e ao conhecimento de todos é realmente muito importante. Frisar que o paganismo no Brasil ele existe e que nós o praticamos, o honramos e vamos ressurgi-lo se assim for possível, tá? Então, trabalhe ele para você honrar realmente essa questão de vida, morte e vida, trabalhar com os seus medos internos, né? Honrar essa questão da sacralidade da caça e do caçador, entender toda essa questão da proteção do meio ambiente, de como somos uno com a terra, como somos uno com aquilo que comemos, até mesmo os vegetais, os animais, com os chás que bebemos, com as plantas que ornamentam a nossa casa, com tudo, com a mata em si, né? Reverencie este Deus, né? Então, quando você vai reverenciar um Deus, você não tem que pensar assim, o que ele vai me trazer de bom? Talvez ele não te traga nada. Você tem que reverenciar por amor, por culto, por nada, só reverenciar por reverenciar. Então, se você quiser fazer isso, eu vou dar algumas correspondências para que você possa trabalhar com Caaporã, tá bom? Bom, então você pode montar um altar simples para ele, pode ser no chão mesmo, pode ser na terra, se você tiver terra muito que bem, né? Colocar umas folhas, fazer ao ar livre de preferência, mas se não puder, monta um altarzinho no chão mesmo ali, com coisas verdes, né? Traga o elemento terra, o sal, a terra, elementos realmente de cor terra, velas. Velas você pode usar na cor marrom, na cor branca, na cor verde, né? Os cheiros, incensos, você pode usar arruda, guiné, alecrim, que são cheiros muito característicos de Caaporã, tá? E você também pode pesquisar, no geral, gente, ele é o senhor das matas, né? Então, os cheiros, qualquer cheiro para ele vai ser realmente muito familiar, mas existem cheiros que te ligam mais a essa questão da proteção, então você pode procurar incensos com essa característica, tá? E os alimentos, pessoal, eu vou ler, porque são muitos, tá? Eu fiz uma colinha aqui, e você pode fazer os alimentos e honrar a ele, né? Em rituais, nós costumamos oferecer um alimento, fazer uma oferenda para aquele Deus. Então a gente oferece um cântico, a gente oferece uma dança, um ato devocional, uma arte, alguma coisa que você queira oferecer para aquele Deus, consagrar para aquele Deus, né?
E também damos comida para eles, né? Então a gente faz um prato bem gostoso e oferece para eles e lógico, comemos com ele também, compartilhamos ali dentro do círculo sagrado, tá? E os alimentos para Caaporã são mandioca, coco, inhame, pau-brasil, não necessariamente um alimento, tá? Mas serve aí como oferenda, cana-de-açúcar, na verdade não a cana-de-açúcar, mas o açúcar mesmo, a cana, né? A cana, frutas, fumo, tabaco, cinzas de alimentos, cinzas de cigarro. Gente, tabaco, né? Esqueci de citar. Tabaco é uma oferenda para Caaporã. Ele fuma também um cachimbo, né? Era conhecido que quando os caçadores iam caçar, eles deixavam no pé de uma árvore o fumo de rolo para Caaporã, para que eles pediam a proteção naquela caça, que aquela caça fosse bem sucedida e que eles não fossem perseguidos por esse demônio da mata, né? Então eles deixavam o fumo, o tabaco. Então você também pode oferecer para ele, tá? Se você pitar o tabaco, também faça esse ato em honra e entrando em conexão com essa divindade, tá? Mel, cachaça também deixavam para eles na beira da árvore antes de entrar nas matas. Peixes, oleaginosas, batata doce, cará, cauim, deve ser uma fruta. Não, uma fruta não, desculpa, gente. É um vinho fermentado de frutas, milho e mandioca, é verdade. É uma bebida típica e sagrada dos povos nativos, tá? Tomada em rituais de antropofagia, tá? E a jurema, bebida sagrada também consagrada a Caaporã. Então a gente pode usar todas essas correspondências para entrar em contato com essa divindade maravilhosa que vale muito a pena vocês conhecerem, tá, gente? Assim como outras também do nosso panteão nativo. E os dias dedicados a Caaporã são sexta-feira e domingo. Então faça rituais a ele preferencialmente nessas datas, tá? Mas se for impossível, você pode fazer em qualquer data que tá valendo, eles aceitam, eles ouvem da mesma maneira, tá, gente? Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que eu tenha cumprido a promessa de ter ficado menorzinho esse vídeo. Eu falo muito, né, gente? E eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o joinha aqui, que é muito importante para a divulgação do vídeo, me ajuda bastante. Se inscreve no canal, ativa o sininho para você ficar sempre ligado nos novos vídeos. Segue a gente lá no Instagram da Caixa da Bruxa. Curte a página do Face, me segue lá no Instagram também, Aline Pandora, tá tudo aqui na caixinha de descrição do vídeo, tá, gente? E se conectem, conheçam o povo, a cultura nativa do nosso país, que de ruim só tem o governo, porque o país em si é maravilhoso. Terra dos deuses, né, meu povo? Então, um beijo. Muito obrigada, deixem seus comentários aqui, peçam mais deuses, digam se gostaram, se não gostaram, eu vou tentar ler e responder todo mundo. Tá bom, gente? Um beijo e até a próxima. Tchau!